Paz do Senhor, meu irmão. Aqui é o evangelista Miguel de Souza, com a minha Bíblia aberta aqui já no livro de Tiago, a carta do irmão Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 7 até o versículo número 11. Nós temos essa carta escrita pelo meio-irmão de Jesus, né? O grande irmão Tiago, ele foi pastor da igreja primitiva, era um homem de doutrina, de ensino, né? Tinha aquele compromisso com a verdade. Interessante, quando ele inicia o seu livro, ele não inicia se apresentando como irmão de Jesus. Ele se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas a tradição diz que ele era irmão de Jesus, filho de José e Maria. Este texto aqui, se a gente ler esse capítulo 5, nós temos em torno de 20 versículos. Desses 20 versículos nós temos em torno de 5 temas importantes que podemos pregar. Claro que se a gente quiser escolher outros temas, mas aqui são os temas fortes, né? Nós temos a riqueza, ele fala sobre a riqueza, ele fala sobre a paciência, ele fala sobre o juramento, ele fala sobre a oração e ele fala também sobre o desviado, né? É muito importante esses 5 temas aqui. Nós vamos discorrer a partir do versículo 7 até o versículo número 11 e nós vamos nos focar na palavra paciência. Paciência, se você voltar lá para Gálatas 5:22, ele aparece ali como longanimidade, ou seja, a pessoa que é paciente, ele é longânimo. A pessoa que é paciente, ele é persistente. Você é daqueles que é persistente ou que desiste facilmente. Principalmente de Jesus, não desista dele por nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nunca desista de Jesus, porque ele nunca vai desistir de você. Eu e você podemos ser ingratos com Deus, virar as costas para Ele, mas Ele de maneira nenhuma vira as costas para nós. A Bíblia diz que como o Eterno nos amou. Amado irmão João, no capítulo 3, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele usa a expressão tal, se você for para qualquer dicionário ver o significado dessa expressão tal, você não vai achar tal maneira. É uma expressão muito forte. Essa expressão que o nosso irmão João usa ali no capítulo 3, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Ele está dizendo para você que Ele ama você de tal maneira. Jesus ama eu, Jesus ama você. Ele saiu do trono de glória para vir morrer em meu e em teu lugar. Pagar uma dívida que Adão havia contraído. Ele veio quitar essa dívida para que você tivéssemos perdão dos nossos pecados. Tudo gira em função de Jesus Cristo. A nossa vida deve ser focada em função de Jesus Cristo. Tudo que fazemos tem que ter um objetivo: glorificar o nome de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. O texto aqui fala sobre exortação à paciência, acerca do juramento da oração e da conversão de pecadores. Então nós vamos ver aqui só nesses 4 versículos, vamos encontrar 5 vezes a palavra paciência. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Essa é a primeira parte desse versículo. Sede paciente até a vinda do Senhor. Esse livro foi escrito aqui por volta do ano 48 a 60, ao ano 62 da era cristã. E o nosso irmão já dizia: sede paciente até a vinda do Senhor Jesus. Era um outro tema que nós poderíamos pregar sobre a vinda do Senhor também. A vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Esse versículo aqui também, ele já nos focaliza nisso. E a gente vê aqui, ó: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Nós vivemos no mundo, na época do fast food, né? As pessoas querem tudo para ontem. Você vê hoje micro-ondas, as pessoas não têm mais aquela paciência para esquentar a comida no fogo. Aquela paciência, eu me lembro quando criança, né? A gente não tinha panela de pressão, então cozinhava aquela carne na lenha muitas vezes. Quem tinha fogão a gás ou fogão a gás, e ficava horas ali aquela panela ali. Depois surgiu a panela de pressão, e depois surgiu a panela de pressão. Me lembro que eu era criança saindo da infância, entrando na adolescência, quando surgiu a panela de pressão, e era uma festa assim, sabia que a comida ia aprontar mais rápido, né? Então nós vivemos num mundo hoje assim. O mundo que nós vivemos é assim, ele exige de nós uma velocidade tremenda. Mas o irmão Tiago, se tivesse vivo hoje, ele diria as mesmas palavras: sede, pois, irmãos, paciente
até a vinda do Senhor, né? Ele diz aqui, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. Lavrador, você já ouviu essa palavra lavrador? Se a gente for para a luz da Bíblia, é a profissão mais antiga, ou seja, a primeira profissão que o homem nascido de mulher teve. Porque Adão foi gerado por Deus. O primeiro homem nascido de mulher chama-se Caim. E quando a gente lê no capítulo 4 lá do livro de Gênesis, a gente vai observar, né, que concebeu, conheceu Adão e Eva, sua esposa, ela concebeu e teve um filho, chamou o nome de Caim. Tornou ele a conhecer a Eva e ela concebeu o segundo filho, chamou seu nome de Abel. E a Bíblia diz lá que Caim foi lavrador e Abel pastor de ovelhas. Então esta é a profissão, à luz da Bíblia, a mais antiga das profissões, lavrador. Você que trabalha na agricultura, né, tem esse privilégio de trabalhar plantando a tua semente e aqui diz, colhendo o precioso fruto do seu trabalho, né? A gente olha lá para o livro de João, capítulo 15, versículo 1, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Uma tradução diz, meu pai é o agricultor. Então, esse Deus no sentido espiritual, né? Jesus ele é a videira verdadeira e o Deus no sentido espiritual aqui, né, é o nosso lavrador, é quem nos molda, é quem nos prepara, né, quem trabalha nas nossas vidas. A gente vê que lá, nós vamos ver aqui o versículo bem adiante, diz assim, ó, com paciência, até que receba a chuva temporânea e a chuva serôdia. Nós tinha na região da Palestina, eu acho que ainda hoje funciona, mas nesses dias aqui do nosso irmão Tiago, tinha as 4 estações, mas havia 2 estações de chuva, 2 épocas de chuva, bem intensa. A primeira época, a primeira chuva, elas aconteciam no mês de outubro e novembro, e a segunda fase da chuva, a segunda estação da chuva, acontecia em abril e maio. Então, o nosso irmão aqui, olhando para o tempo, ele faz uma alegoria, primeiro pega o lavrador e depois ele pega o tempo. E ele diz aqui, ó, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea e a chuva serôdia. Nós poderíamos transportar isso aqui para o lado espiritual, essa chuva temporânea, essa chuva serôdia. Quando a gente olha para este texto aqui, a gente vai observar que o lavrador, aqui, o que acontecia? Preparava a terra, semeava a semente, mas ele não ficava de braço cruzado, não. Ele ia ter que trabalhar naquele período enquanto o fruto ia ser produzido, a planta ia produzir o fruto. Ele não ficava de braço cruzado, ele ficava limpando, preparando para evitar o início e tantas outras coisas, né? Hoje a gente vê fertilizante, muitas coisas para evitar, mas naquela época não era assim. Então ele não ficava de braço cruzado. Significa que eu e você que entregamos a nossa vida a Cristo, né? Nós temos que ser paciente até a vinda do Senhor Jesus e ser como lavrador, ou seja, estar sempre na presença de Deus, independente do período do ano, da época do ano, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Quando os discípulos levaram ele lá no Monte das Oliveiras, saíram do Monte das Oliveiras, melhor dizendo, e foram mostrar a estrutura do templo para Jesus, né? E Jesus disse não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles perguntaram sobre a vinda de Cristo, quando seria. Jesus disse que o dia e a hora nem ele sabia, mas só o Pai que está no céu. Então a gente vê aqui que nós não sabemos a hora que Jesus vem, por isso temos que estar pronto a qualquer momento. Nós podemos ser recolhidos mesmo antes da vinda de Cristo, nós podemos passar pelo intempéries da morte, ser ceifado. Quantas pessoas morrem rapidinho? Aqui em Porto Alegre, há poucos dias, eu fiquei estarrecido com uma irmã nossa em Cristo. Ela tinha um neto de apenas 27 anos, rapidinho infartou, num dia no outro dia, já estava sendo sepultado. Todo mundo ficou chocado com aquilo. Nós não sabemos o dia da nossa partida, por isso temos que estar como lavrador, trabalhando, arando, preparando, e espiritualmente, não nos descuidar da nossa vida espiritual. Nunca devemos relaxar nossa vida espiritual, porque Jesus vem, Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? A Bíblia diz lá no livro de Números que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura diria não faria, ou prometeria não confirmaria. Jesus falou que Ele vem buscar a sua igreja, e Ele vem, por isso temos que estar atento, como um lavrador, plantava a semente, mas ficava atento ali durante todo aquele período, até a época da colheita. No versículo número 8 diz assim,
sede vós também paciente. Novamente a gente vê pela terceira vez a palavra paciente. Paciente, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Mais uma vez, o Monte Tiago está dizendo, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Nós não podemos deixar de falar sobre a vinda de Jesus. Há pouco dia eu fiquei estarrecido com uma irmã, eu fui trabalhar, fazer um serviço na casa dela, e ela disse, irmão Miguel, eu acompanho o pastor no Instagram, e este homem falava muito da vinda de Jesus. Agora ele já fala assim, se ele vier, né? Eu disse, ó irmão, esse homem aos poucos, sem perceber, está apostatando da fé. Nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar e achar que Jesus não vem, porque ele vem. O que o diabo quer é que eu e você achem que Jesus não vem, porque o diabo é mentiroso, mas Jesus não, Jesus sempre falou a verdade. Então nós temos que ficar nas orientações de Cristo, dos apóstolos aqui, sede paciente até a vinda do Senhor. E o Monte Tiago diz novamente, fortalecei o vosso coração. Não podemos deixar enfraquecer a nossa fé. Temos que manter a nossa fé, o nosso foco na pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 10 diz assim, ó, verso 9 diz assim, irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Queixar significa murmurar. A gente vê lá no capítulo 10 do livro de 1 Coríntios, que muitos dos israelitas saíram no deserto e ficaram prostrados porque eles murmuraram. Murmurar é se queixar. Aqui o nosso irmão Tiago, está falando sobre não se queixar um dos outros. É muito comum nas igrejas um ficar culpando o outro, queixando-se do outro. Aqui o irmão está dizendo para não fazer isso. Nós não podemos se envolver nisso. Se você vive com alguém, vive se queixando de outro irmão, diga para esse irmão e orar, em vez de se queixar, de reclamar de alguém. Reclama do pastor, reclama do líder de seguração, se queixa do líder da juventude, se queixa. Não faça isso não é postura de crente. O Monte Tiago, ele está dizendo aqui, irmãos, não vos queixeis um dos outros. Ou seja, você não tem que estar se queixando do seu irmão. Você tem que fazer a obra de Deus sem se queixar dele, reclamar dele. Faça o que vier na sua mão, como disse o nosso irmão Salomão. E tudo quanto tiver na mão para fazer, faz conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde vais, não há obra, não há indústria, nem ciência e nem conhecimento algum. Então faça a obra de Deus, não tem que estar se queixando de ninguém. Siga firme com Jesus até a sua vinda. O versículo número 10 é assim, meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência. Pela quarta vez vimos a palavra paciência. A paciência que os profetas falaram em nome do Senhor. Se você voltar aí para a vida do nosso irmão Moisés, né, o homem paciente, a Bíblia diz que não havia na terra homem mais manso que Moisés. O que Moisés encarou de afrontas ali, né, foi afrontado pelos próprios irmãos Arão e sua irmã Miriam, foi afrontado. Então você passa por essas afrontas, você não é melhor do que Moisés. Elias foi um homem afrontado, aqui fala sobre os profetas, está se referindo aqui a Moisés, a Elias, os outros profetas, o próprio profeta Eliseu, tantos profetas, que eles receberam afronta, mas eles foram pacientes para deixar o exemplo para nós. Então você que está envolvido com o reino de Deus, principalmente quem está na linha de trabalho, você tem que ser paciente e olhar para os profetas do passado, que eles passaram por isso e não abriram mão, não desistiram, foram pacientes, foram persistentes. Aqui no versículo de número 11, assim, eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste que foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Vimos aqui, ó, pela quinta vez a palavra paciência. Aqui o nosso irmão Tiago, primeiro ele fala sobre os profetas, depois ele traz dos profetas, agora ele vem falar sobre os patriarcas, o nosso irmão Jó. A gente vê a paciência de Jó, irmão. Ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu 10 filhos, ele perdeu 500 juntas de boi, ele perdeu 500 jumentas, ele perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos de uma vez só. Mas ele foi paciente, ele não desistiu de Deus. Quando você olha no capítulo 19, versículo 25, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que no fim dos dias se levantará sobre a terra. Então a gente vê que esse patriarca Jó, ele foi paciente, muito embora o diabo tenha usado a sua esposa, quando chegou com ele, disse, olha, ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Jó diz, como falas uma louca, falas tu também? Receberia o bem de Deus, porventura não receberíamos o mal? Então a gente vê aqui o diabo usando as pessoas, ele vai usar as pessoas para que essa paciência que você tem até hoje, ela seja quebrada,
ela seja desterrada de dentro de você, mas se mantenha firme. Aqui o nosso irmão Tiago, ele fala sobre a paciência de um lavrador, ele fala sobre a paciência também dos profetas e fala também sobre a paciência do patriarca Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus vai mudar o teu cativeiro, não sei que situação você está enfrentando, mas se você seguir pacientemente confiando no Senhor, se cumprirá aquela palavra do Salmo, né? Esperei com paciência, Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus vai ouvir o teu clamor, mas você tem que manter essa postura de paciência, não deixar que a impaciência atrapalhe a sua paciência. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.